E aí, galera, hoje eu trouxe para vocês aqui uma talk que eu vou contar a ideia do Elm para o front-end. O nome é esse porque eu não vou especificamente falar só de Elm, eu vou falar do que o Elm trouxe para o front-end. E até hoje em dia, se a gente for ver, é usado no Redux, com React, e tem muitos outros que implementam a ideia dele. Então vamos lá. Sobre o Elm. Tem três conceitos principais sobre o Elm que eu preciso falar. O primeiro é que ele trabalha só com funções puras. Função pura é melhor, se você aí não sabe o que significa, dar uma googlada antes de continuar aí a talk. Mas, porque é um conceito muito importante para funcional e é um conceito que o Elm implementa assim e você é obrigado a usar, não tem como você fugir. Imutabilidade também é outro conceito que o Elm aplica 100%, você nunca vai conseguir mutar algo diretamente, o Elm faz isso para você. Então também, se você não está familiarizado com esse conceito, dá uma googlada aí, porque são dois conceitos extremamente importantes. E o principal é que o Elm é feito para o front-end. Então, o Elm é uma solução para o front-end. Não tem muito como a gente fugir disso, o Elm pode até solucionar alguns outros problemas para você, mas sempre lembre que ele foi feito para solucionar o problema do front-end. Deixei aí o link pro site oficial do Elm, se quiser dar uma olhada, a documentação dele é linda, tem muitos exemplos bons. E vamos começar. O que a gente vai começar? Por que a palestra chama Ideia do Elm Parte 1? É porque eu vou falar do Beginner Program. O Beginner Program é o jeito que o Elm apresenta o Elm para iniciantes. Ele corta algumas coisas meio complexas da lógica dele. E hoje eu vou falar, quer dizer, hoje eu trouxe aqui um contadorzinho básico. Esse contador é meio que um hello world para todo mundo, assim, que qualquer framework que você pegar, acho que o contador tá lá como primeiro exemplo. E é esse carinha aqui, esse contadorzinho que eu deixei aqui na esquerda, ele vai ficar aí quase que a talk inteira aí na esquerda para você olhar sempre como referência. Basicamente é um contadorzinho sem CSS nenhum, é só um HTML com dois botões, mais e menos, você vai apertar menos, ele vai ter que diminuir esse número que está aí no meio, se apertar mais, ele aumenta esse número que está aí no meio. É uma coisa bem simples. E uma coisa interessante é que, antes de continuar aqui a talk, se você está vendo esse vídeo no YouTube, pare e tenta fazer isso aí com JavaScript do jeito que você sabe fazer hoje em dia. E depois continua aí a talk pra você ver a diferença que vai dar da sua lógica para a lógica que o Elm propõe. Ou se você tem a mesma lógica que ele, que também seria muito interessante. Bom, o Beginner Program no Elm, a gente vai trabalhar apenas com três coisas. A gente consegue resumir o nosso aplicativo inteiro em três funções. Uma função que é o model, uma função que é o view e uma função que é o update. O model é o estado do seu app. E eu vou elaborar mais o que são essas três, mas aqui eu só passei só pelos pontos principais. O model é o estado do seu app. O view é como desenhar o seu app. E o update é o que o seu app faz quando você faz algo no view. Tipo, ele tem que... Por exemplo, tem o model e o view. Se você só tem model e o view, o seu app é estático e não faz nada. Então a gente precisa dizer para o Elm como que a gente vai reagir às interações do usuário. E esse é o update. Aqui eu coloquei um pedaço de código, que é a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai importar o Beginner Program de um pacote que já vem no Elm. E em seguida a gente vai declarar uma função main. Tudo que você vai fazer no Elm tem que ter uma função main, que é o ponto de entrada dele. O ponto de entrada dele vai ser uma função main, que recebe uma outra função, que é o Beginner Program, que a gente acabou de importar do pacote do Elm. E o Beginner Program, ele vai receber três coisas, que é as três que eu acabei de citar. Um model, um view e um update. Eu pintei eles de vermelhinho aqui, porque é para vocês imaginarem que isso aqui, na verdade isso é como se fosse um objeto do JavaScript. A gente está setando aqui model, view e update para três coisas que a gente ainda não tem. E é por isso que eu pintei elas de vermelho. Porque a gente vai definir elas agora, e quando definimos essas três coisas, o nosso programa vai funcionar exatamente como a gente queria. Bom, vamos falar do model. O model representa o estado do seu programa. E o que é o estado do seu programa? O estado é tudo que pode mudar no seu programa. E o model, ele é imutável. Mas como assim o model é imutável e o estado do meu programa muda? Bem, o model, ele representa o estado atual do seu programa. Ele é como se fosse uma foto de como está o estado no momento. O model, você não consegue alterar ele. Você não pode chegar em nenhum momento e falar, vou mudar o model. Não, você não pode fazer isso. Você tem que mandar para o Elm fazer isso para você, porque o model em si é imutável.
o estado que muda. Isso é uma coisa importante, a gente vai ver um pouco mais aqui pra frente. Esse é o model do nosso programa. Relativamente simples, né? Isso aqui no Elm, no JavaScript seria uma variável model que é 0, mas no Elm isso é uma função model que sempre retorna 0. Porque o Elm ele assemelha-se muito com o Haskell. A sintaxe é muito parecida com o Haskell, inclusive. Ele é um Haskell com muitas coisas podadas. Mas então é isso. Esse é o model do nosso programa. Não tem nada muito complexo em como a gente vai dizer. Porque a gente só tem um número que começa como 0 e a gente vai incrementar e descrementar esse número. Agora vamos para a mensagem. O que é a mensagem? O que a gente vai fazer com o model no nosso view? Bom, a gente vai fazer apenas duas coisas. A gente vai incrementar e desincrementar. Então a gente vai declarar uma mensagem e falar que ela pode ser ou de incrementar ou desincrementar. Por que a gente tem que fazer isso? Porque no Elm, o Elm ele é orientado a interações de usuários. Então, quando você começa a escrever uma aplicação em Elm, a primeira coisa que você faz é descrever todas as ações que o usuário pode fazer na sua view. No caso do nosso programa, ele só pode incrementar e desincrementar. E por que isso é interessante? Porque se eu estou lá na lógica do meu programa e eu tento tratar uma ação que não existe, o Elm vai berrar comigo. E se eu deixar de tratar uma dessas ações, o Elm também vai berrar comigo. Então você é obrigado a declarar tudo que o usuário pode fazer e tratar tudo que o usuário pode fazer no seu programa. E isso garante para você. Ele garante isso para você na hora de compilar, então você não vai ter susto na hora do runtime com isso. Se você não tratar uma dessas mensagens ou se você tratar uma que não existe, ele vai berrar com você na hora que você for compilar o programa. Vamos passar, eu deixei as setinhas aqui embaixo que são o que vão acionar as nossas increment e decrement, porque é o que a gente vai fazer no view, eu só deixei de referência. Bom, agora vamos para o view. O view é uma função, tudo não é uma função, lembrando. O view é uma função que ele tem apenas um parâmetro, é o model. O view ele contém as informações, ele contém dentro dele, por exemplo, a gente tem aqui o botão de decrement e increment, a gente vai dizer no view quais vão ser essas mensagens que vão ser passadas para o update. E o view vai gerar todo o HTML e CSS da sua aplicação. Ele é um pedaço de código um pouco mais complexo, mas não se assustem porque ele ainda não é nada muito absurdo. Esse é o view do nosso contador. O que é isso? Vamos ver, vamos dar uma analisada aqui. A gente tem, eu falei, é uma função view que ela recebe um parâmetro, o model. Com o model, ele vai desenhar como está o seu programa, o estado atual do seu programa. Então vamos ver, a gente importou aqui div, button e text. Isso são elementos HTML comuns. O text pode ser um pouco incomum, mas é para não ficar texto solto jogado ali. Você passa o texto por uma função chamada text e ele entende que você está jogando um texto dentro daquele elemento HTML. Então vamos lá. Como é que funciona essa estruturazinha aqui meio bagunçada, que não é bagunçada? A gente tem uma função, todas essas funções div, button e text, div, button, desculpa, o text não, elas recebem ela tem dois parâmetros. O primeiro são seus atributos, que é o que ficaria dentro da sua tag no HTML, por exemplo, onClick e tudo mais. E o segundo são os filhos. Então, se a gente os filhos são o que está dentro da sua tag HTML. Então, se você tem um P e dentro do seu P você tem um texto, o texto é um filho do P. Então, ele iria aqui no segundo array. Então, aqui a gente tem uma div que está acima de todo mundo, ela é a div principal. Ela não tem nenhum atributo. Mas ela tem filhos, que são todos esses caras aqui, que estão dentro dela. Então, se a gente for pensar a nossa div aqui no nosso aplicativozinho, é esse cara aqui, e esses filhos aqui é esse cara, respectivamente, né? O menos, o zero e o mais. Então, vamos lá. Aí, os dois botões, eles que despacham, né, as ações para o Elm entender o que a gente quer fazer com o nosso model. Então, a gente dentro deles coloca um onClick, que a gente pegou também aqui do HTML Events. Se você for ver, tudo que a gente pegou do HTML, a gente não vai pegar nenhum outro pacote de outro lugar, a gente só vai usar o HTML que já vem com Elm. E beleza, aí a gente vai colocar os atributos nos nossos elementos de HTML. A gente vai colocar um onClick no primeiro botão, um onClick no segundo botão. E o onClick, ele recebe uma coisa. O que ele recebe? Uma mensagem. Se você for ver depois na documentação, o onClick ele recebe uma mensagem. O que é uma mensagem no Elm? É toda ação que o seu usuário pode fazer com o seu programa. Então a gente definiu aqui, bom, a gente tem um onClick, quando esse clicar a gente quer que o Elm decremente nosso model. Quando clicar, a gente quer que o Elm incremente nosso model. E aqui no meio, a gente tem um display do model. Lembra que como o nosso model é só um número,
a gente só deu aqui toString model. Ele vai renderizar esse número pra gente exatamente aqui. E aí temos o update. O update ele tem dois parâmetros. A mensagem e o model. Ele sempre é chamado no Beginner Program, ele só vai ser chamado quando você fizer algo no view. Então, você clicou algum botão que tem um onClick, ou você digitou no input que tem um onChange, você vai chamar o update, ele vai fazer alguma coisa para você, e você vai mudar o model lá dentro. Quer dizer, você não vai mudar o model, você vai mandar para o Elm um novo model, e o Elm vai te dar ele vai pedir para pintar o novo view com as coisas atualizadas. E é isso que o update faz. Ele é relativamente mais simples que o view, se a gente for ver o código dele. Ele é uma função, update. Ele recebe, como eu tinha falado, um message e um model. E dentro dele a gente tem um case, que é exatamente igual ao switch case do JavaScript. A gente vai dar um switch case nesse message e vai falar, ó, quando o message for increment, model mais 1. Eu já explico o que é isso. E quando o message for decrement, model menos 1. Agora, o que é esse model mais 1, model menos 1? Porque eu falei que não podia mexer no model. A gente não está mexendo no model. O problema é que, como a gente está acostumado com JavaScript e outras linguagens, geralmente a gente está muito acostumado a ver um return, quando uma função retorna alguma coisa. Só que lembra que no Elm tudo é uma função, inclusive o update é uma função, e quando você chega no final de uma função no Elm, ele automaticamente retorna o valor para você. Então, quando a mensagem for increment, ele vai chegar aqui e ele vai retornar o model mais 1. E o que o update faz no Beginner Program? O retorno do update vai ser o seu novo model. Você viu que você não alterou o model, você retorna um novo model pelo update, que daí o Elm lá dentro dele vai renderizar a nova view com o novo model. Então, em nenhum momento você alterou ele, o Elm que fez isso para você. E agora está aqui o nosso contadorzinho inteiro, todas as partes juntas, o model, o view e o update. Bom, é meio que isso, eu tirei aquele model igual a zero e já ficou aqui, porque esse aqui é exatamente o exemplo oficial que tem no site do Elm de um contador. Eu dei uma alteradinha lá pra ficar mais claro, mas se a gente for ver, olha o quanto que a gente digitou aqui de código e comparar o quanto a gente teria que digitar de HTML e JS para chegar em algo similar, você vai ver que não é tanto código no final e acaba ficando bastante organizado, assim. E é isso, muito obrigado, pessoal.